Agora é só a turma da Luluzinha. Jesusinhas. Então, boa noite, pessoal. Boa noite para quem está assistindo pela live. E o título da reflexão de hoje é Silêncio. E assim, eu fiquei bem impactada, pedi bastante a Deus orientação, porque é algo que eu acho que incomoda 1000% das mulheres e 999 dos homens. Eu hoje aprendi muito sobre o silêncio. E antes de começar a falar, eu vou orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu consagro a Ti, Senhor, cada trecho, cada palavra, cada entendimento, Senhor, que eu tive, elaborando, Senhor, essa reflexão. Peço que o Espírito Santo de Deus me use. Peço a Deus que me esvazie de tudo que possa me atrapalhar, Senhor. A linha de raciocínio que foi construída para falar sobre esse assunto. Eu te louvo, Senhor, oro e te peço orientação. Em nome de Jesus, amém. E para falar aqui sobre silêncio, eu já vou pedir para compartilhar com a gente Provérbios 17, 28. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Acho que é só, né? Até o insensato parecerá. Seja discreto e guarde os seus objetivos. Guarde a raiva. Guarde a inquietação. Coloque limites e aguarde os momentos certos. Gente, cada vez que eu ia fazendo um trecho dessa reflexão, eu ia lembrando de mim, de como eu era bocuda, sabe? Claro que eu tenho me policiado, de como eu falava tudo. Eu, com a ordem cronológica aqui, quando eu fui me vendo nas situações de como eu contava as coisas. Uma vez eu estava no salão, eu sempre trabalhei no centro da cidade, e centro da cidade, na época que eu trabalhava, era uma coisa, os salões ficavam muito cheios, né? E você tinha intimidade com todo mundo, conhecia cabeleireiro, manicure, e eu contava sempre tudo. Eu contava das minhas conquistas, eu contava dos meus objetivos, do que eu queria para a minha vida. Eu falava dos meus filhos, sabe? Falava que meus filhos faziam futebol, faziam inglês, faziam música, estudavam. E eu notava que algumas pessoas ficavam com raiva. Mas eu não tinha essa maldade de que aquela raiva era uma coisa que incomodava quando eu falava das minhas coisas, né? E eu senti que tinha uma pessoa, uma mulher do salão, que ela simplesmente parou de falar comigo. Total. Ela parava. Toda vez que ela via que eu chegava no salão, ela saía. Ela fazia uns trabalhos, já naquela época ela fazia uns trabalhos de dentro de cabine, então ela saía. Então eu notei como as pessoas ficam inquietas quando você fala algo e que, se ela te acompanha, ela vai vendo que aquilo que você falou está acontecendo. Ela vai vendo uma realização.
E algumas pessoas realmente não ficam muito felizes, não ficam muito confortáveis. Vou esperar o Alexandre voltar, porque eu vou pedir a ele para projetar para a gente Provérbios 10, 19. Obrigada. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Olha a resposta, né, para a minha língua, né? Olha a resposta para a língua de muita gente, né? Olha a resposta que, se a gente buscasse mais a Bíblia, né? Se nós procurássemos mais a palavra, seria muito bom se a gente tivesse assim, hoje, né, que a gente tudo pode falar, né? Posso falar sobre isso? Não erraríamos tanto, né? Não pecaríamos tanto. Eu tinha um amigo, porque hoje em dia a gente não se fala mais, mas eu tinha um amigo, na época também de seleção, eu o conheci porque a gente trabalhava muito com representantes de vendas, e na época ele trabalhava para uma empresa grande nossa, e a gente conversava muito. Depois ele passou no concurso para policial, e a gente continuou com uma boa amizade. Eu conhecia ele, a esposa, a mãe. E um dia, ele conversando comigo, ele falou assim: Ercília, para de falar com as pessoas o valor do teu aluguel. Para de falar com as pessoas quanto você paga para a escola de um filho, quanto você pagou num tênis, quanto você paga de luz, de gás, porque tem pessoas tão maldosas que, quando você estiver falando essas coisas, ela vai fazendo cálculo. E ela vai assim: nossa, mas se você paga R$800 de aluguel, 400 de luz, 300 disso, 300 daqui, já fica imaginando o teu salário. Então, ele me falava porque tinha uma onda muito grande, né, algum tempo atrás, de sequestro relâmpago, de roubo mesmo, né, de assalto. Olha, eu sei que o teu pagamento sai todo quinto dia útil, então eu sei que você ganha X e vou te assaltar. Ele, na época, como policial, ele me alertou muito. Mas eu não conhecia, né? Já estava aqui na palavra, já estava na Bíblia, que você não deve falar, que você precisa controlar a sua língua, ser sensato. E, por conta disso, eu tomei um susto. Quando ele me falou isso, eu tomei um susto. E realmente fui parando de falar. Fui ficando com medo, né? Até porque eu tive uma ascensão muito boa profissional, então comecei a ficar com muito medo. E, por conta disso, eu vou convidar vocês para fazer uma leitura responsiva, como diz o pastor Timóteo, do livro de Daniel. Vou pedir para projetar aí Daniel 10, nós vamos ler de 1 a 14. Então, eu vou ler um versículo e passo o outro para vocês lerem, tá? No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. 3, vocês? No 24º dia do 1º mês,
estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. 5, vocês. Seu corpo era como um berilo, o rosto como lâmpada, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. 7, vocês. Assim, fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido, e quase desfaleci. 9, vocês. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. 11, vocês. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. 13, vocês. Agora, vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Obrigada. Então, quando Daniel recebeu essa revelação, imagina se ele tivesse falado. Imagina se ele não tivesse guardado esse segredo, não é? Se ele não tivesse feito um silêncio, se ele não tivesse feito esse jejum. Porque assim, sempre que existe uma bênção, essa bênção vem quando a gente é discreto. Foi o que Daniel fez, ele foi discreto. E sempre existe uma bênção quando você guarda aquela situação em silêncio. Só iremos para lugares importantes e de honra se formos discretos e reservados. Se a gente tiver que chamar atenção para alguma coisa, que a gente chame atenção para Cristo. Compartilha aí para a gente Salmo 141, versículo 3. Coloca, Senhor, uma guarda
a minha boca, vigia a porta de meus lábios. Às vezes, até para ajudar, né, uma pessoa, você precisa de sabedoria. Às vezes você quer fazer a ajuda, mas você não pode muito abrir a boca. Eu sempre vou usar meus exemplos, né? Eu tive bastante exemplo. Toda vez que eu vejo algo na vida, que, assim, na Bíblia, e que eu vou fazer alguma coisa, eu me vejo como exemplo. Depois de todos esses anos que eu trabalhei, né, em RH, eu tive que fazer uma série de coisas para me manter. E eu já era advogada. Mas eu era aquela advogada que meu grande amigo fala, né? Eu era aquela advogada que fazia de tudo. Todo mundo que me perguntava alguma coisa, eu era advogada. Eu ia lá, falava, não tinha nem muita segurança, né? Eu tinha uma OAB. Para quem é advogado sabe que para você obter uma OAB não é nada fácil. Mas eu não tinha me concentrado ainda naquilo que eu precisava. Não tinha ajoelhado e perguntado a Deus qual era o caminho que eu tinha que seguir. Eu ficava dando, né, nó em pingo d'água, jogando lá minhas setinhas para ver o que acontecia. E eu acabei me envolvendo em situações desagradáveis. Me envolvi em situações desagradáveis porque eu sei que eu tenho um coração bom, eu sei que eu sou uma pessoa boa, mas tem coisas que não adianta você ter o coração bom. Quando você é profissional para uma determinada coisa, não adianta você ficar achando que você pode ser serviços gerais, né? Você tem que se envolver com uma coisa só, se concentrar, dominar aquele assunto para que você não seja usada até como chacota para algumas pessoas. E eu fui ajudar uma pessoa, achava que eu estava fazendo o melhor por ela, achava que essa pessoa ia entender que aquilo ali eu não dominava, porque houve uma maldade grande na parte dela de me pedir ajuda e houve uma boa vontade enorme de eu estar ajudando. Só que eu já era uma profissional, né? E a pessoa também era uma boa profissional que sabia que ela precisava de alguém para estar ali com ela, mas que com certeza ela iria se safar e eu não. Então, mais uma vez, né? Enquanto você não domina a situação, fica em silêncio. Hoje, talvez, eu já possa falar alguma coisa de que eu domine. Mas, mesmo assim, eu tenho subido cada degrau e procurado sentir a altura de cada um deles, até para que eu não erre mais. Em Eclesiastes 3:7, por favor. Diz assim: tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. E é verdade, né? Tem tempo para tudo, né? Depois de tantas surras, de tanta... como é que fala? Foram tantas... tantos tapas na cara, né? Que a gente tem, que eu tive. Eu procurei reiniciar a minha vida em silêncio. E é como nós estamos vivendo o mundo de hoje, né? Eu estava fazendo isso daqui, eu me lembrei que teve aí uma pessoa que conseguiu fazer
transplante, né, de um órgão. E, infelizmente, hoje em dia, tem determinadas pessoas que não conseguem. Não é nem por ela, né? A própria vida delas leva que ela tenha que falar e que colocar para o mundo inteiro saber, né? Às vezes é uma coisa muito boa para ela, mas tem muita gente que fica ou ficou com raiva. Mas eu tive uma pessoa, o meu ex-marido, posso até falar aqui, ele entrou numa fila também de transplante, e ele fez um transplante duplo. Ele era o segundo da fila, uma fila enorme de muita gente. Ele fez transplante de rins e transplante de pâncreas. E quando foram fazer todo um levantamento de tamanho, de tipo sanguíneo, de peso, ele foi o primeiro da fila e ele foi o beneficiado. E a gente vê que não é mentira, né? Mas a gente paga o preço, às vezes, de falar demais. As redes sociais, hoje em dia, te deixa muito engessado, né? Ou você se expõe e você se dá muito bem, ou você tem que pegar uma caixinha ali e se enfiar e só ficar observando. Vou pedir também para projetar aí para a gente Provérbios 25, 11. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. A conclusão que eu tenho dessa reflexão é que nós temos que ser uma pessoa onde a gente pare, né, para ouvir mais, falar menos, falar quando formos solicitados, principalmente quando a gente tiver que falar, ou dar uma orientação para alguém, falar de um profissional, falar até de uma comida, falar da saúde de alguém, né? Nós temos que ser uma pessoa. Eu escutei de um pastor que ele falou assim: fale pouco de você, fale nada dos outros e fale muito de Cristo, fale muito de Deus. Que essa reflexão, ela não tenha um ponto final aqui. Eu acho que a gente vai aprender muito quando a gente começar a ver que o silêncio, né, que o cuidado ao falar, ele é bem maior do que a gente falar qualquer coisa e machucar, do que a gente julgar, né? Às vezes por uma pessoa que fala inocentemente, mas a gente tem que buscar mais, porque o silêncio ele é maior do que qualquer blasfêmia, né? Qualquer palavra maldosa que seja de brincadeira, mas ela pode trazer uma consequência muito grande. Então, essa foi a minha reflexão. Espero ter contribuído aí para o nosso silêncio e para que a gente possa voltar muito mais para a palavra, para tirar as nossas dúvidas, para a gente não ter consequências.